Olá, professor Felipe Merino, advogado trabalhista, com especialização na área de Direito e Processo de Trabalho, mestrado na área de Direito do Trabalho e doutorando em Direito Internacional do Trabalho. Venho aqui novamente com um tema interessante para vocês, que foi o tema da minha tese de mestrado. Tá? A minha pesquisa de mestrado foi sobre o dano moral e sobre o assédio moral no trabalho. É um assunto polêmico que tem vários aspectos. Nós temos os aspectos processuais, nós temos os aspectos de direito e nós temos os aspectos de natureza prática. Né? Vamos falar aqui de todos os pontos, inclusive dos pontos psicológicos que envolvem a matéria, das indenizações também sobre o tema e como o assunto é tratado na Justiça do Trabalho. Primeiramente, nós temos que compreender que com a reforma trabalhista, esse tema passou a ser tratado dentro da CLT. Então hoje o assunto dano moral e assédio moral é tratado na CLT. Nós temos lá um dispositivo que fala sobre o tema. Primeira coisa que nós temos que entender é a diferença entre dano moral e assédio moral. O dano moral, ele pode ser caracterizado com uma ofensa ou uma lesão única, por exemplo. Né? Se você é agredido, leva um tapa na cara do empregador, né? Estamos falando aqui do dano moral no trabalho, né? Ou então se o empregador fala um palavrão para você, xinga você de uma forma pejorativa, ou se grita, né, com você e ofende, não é? O dano moral é uma coisa que é feita, vamos dizer, numa pancada só. Aí você tem um dano moral. Já o assédio moral é diferente, porque o assédio moral geralmente ele é uma coisa constante. Ele é caracterizado muitas vezes como uma perseguição, em que o empregado é perseguido no emprego, em que ele é tratado de uma forma diferenciada dos outros, de uma forma constante, com o objetivo de desestabilizar a pessoa, com o objetivo de abalar psicologicamente essa pessoa. E muitas vezes até com o objetivo que essa pessoa peça demissão. Né? Esse é o assédio moral. Ele é caracterizado em várias questões que nós vamos conversar aqui, mas a perseguição constante é uma das coisas que mais caracteriza, no caso, o assédio moral. Né? Então essa diferença do dano e do assédio moral. Primeiro vamos falar do assediador, a figura do assediador, do perverso. É uma pessoa, né, o assediador, aquela pessoa que causa o dano moral, geralmente é uma chefia no trabalho, pode ser uma pessoa que tenha problemas psicológicos, pode ser uma pessoa que seja abalada, que traga aqueles problemas da família, que traga aqueles problemas de casa e descarregue no trabalho. Pode ser também uma pessoa que esteja sendo muito pressionada pelas suas chefias, o chefe sendo pressionado por pessoas que estão acima dele, e aí ele entra em surto e começa a cometer o assédio moral ou o dano moral. Não é? Essa figura do assediador, do perverso, daquela pessoa que causa esse dano moral, existe uma diferença da pessoa que é saudável e a pessoa que não é saudável. Qual é a diferença? A diferença básica para a gente verificar, né, entre uma pessoa normal e um assediador é o seguinte: a pessoa normal, quando ela comete um erro, ela vai no dia seguinte ou na primeira oportunidade, reconhece esse erro, pede desculpa, porque todos nós podemos cometer erro. Todos nós estamos propensos a um ambiente de trabalho estressante, de discutir com o colega, de brigar com o subordinado, de brigar com o chefe, isso é normal. Tem aquele dia que a gente acorda, vamos dizer, da pá virada, né? Então isso pode acontecer com qualquer um. A questão é aquela pessoa que está sempre da pá virada, aquela pessoa que está sempre arrumando confusão e não se arrepende disso.
Uma das características para verificar se a pessoa é saudável psicologicamente ou não é a questão justamente do arrependimento. Porque quando a pessoa é saudável psicologicamente, ela comete um erro, depois ela pede desculpa, ela se arrepende. E no caso do assediador, ele não pede essa desculpa, ele não se arrepende, porque ele tem já um pensamento concatenado e organizado de fazer várias ações para prejudicar justamente aquela pessoa ali do trabalho. Ou seja, ele comete aquele assédio moral com o objetivo de desestabilizar emocionalmente aquela pessoa, né? Então essa é a diferença do assediador, essa é a diferença da pessoa com problemas psicológicos e da pessoa que eventualmente comete um erro e pede desculpa. Existe uma diferença muito grande nisso, né? Lembrando que qualquer um de nós um dia pode ser um assediador, porque dependendo da situação que a pessoa se encontra, ela pode entrar em parafuso, porque até para as chefias muitas vezes é difícil, o mercado é extremamente competitivo, eles vêm sendo pressionando pelo mercado, pela questão de vendas, pelo diretor, pelo dono da empresa, pelo chefe, e acabam muitas vezes surtando e cometendo assédio moral, por causa que estão num momento de pressão. Nada disso justifica, né? Nada disso justifica, né? Isso não se justifica, mas a realidade do mercado é hoje. É essa, né? Até porque dentro da minha pesquisa, eu também pesquisei quais os lugares onde acontece mais o assédio moral, quais os tipos de trabalho que acontece mais o assédio moral. E no comércio, na indústria, naqueles lugares onde a alta e baixa do mercado tem um impacto muito grande, ocorre mais o assédio pela pressão psicológica de produção, pela questão psicológica de venda. E agora nós já falamos do assediador, do causador do dano, né, do assédio, agora vamos falar da vítima do assédio moral, das características da vítima do assédio moral. A vítima do assédio moral também tem as características, as vítimas do dano moral também têm essas características, né? Eu fiz aqui uma tabela de pesquisa, ao qual eu pesquisei 2.200 processos aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e estudei esses 2.200, a jurisprudência, ou seja, as decisões, o conteúdo das decisões, para fazer uma tabela avaliativa. E, por mais incrível que pareça, a maioria dos processos estudados foram arquivados por falta de provas. Esse é um problema grande, a questão do dano e assédio, a questão de prova. Aqueles que foram procedentes vieram para essa tabela e dentro dos procedentes ficou comprovado o dano, o assédio moral, e aí nós fizemos uma tabela, né, de quais as pessoas que são mais vítimas de assédio moral. Então, entre homem e mulher, a mulher é mais vítima de assédio moral. Também pessoas com opção sexual diferenciada são mais vítimas de assédio moral. Pessoas que têm salário mais baixo, né? Na média, aí, pessoas que ganham um salário mínimo, um pouco a mais, são mais vítimas do que aquelas que ganham mais. Então, mulheres, pessoas com opção sexual diferenciada, pessoas que ganham pouco, né? Que trabalham no comércio ou na indústria, né? E pessoas geralmente que ocupam funções de auxiliares, de atendentes, de serviços gerais, ou seja, as pessoas mais humildes sofrem mais o assédio moral, né? Infelizmente, esse é um dado que foi colhido dentro da minha pesquisa. E um dado muito, muito importante que me chamou a atenção em segundo lugar, as pessoas que são mais assediadas são pessoas que se destacam dentro do seu trabalho, que têm curso superior, que ocupam funções de chefia. Ah, mas como isso? Sim. O que acontece? Aquelas pessoas que se destacam no seu trabalho, aquelas pessoas que são muito boas no que fazem, muitas vezes podem botar em jogo o cargo de quem? Do chefe dele. Então o chefe pensa assim, porque sempre tem aquela pessoa que está acima dele, né? Ah, esse cara é muito bom,
ele está se sobressaindo, ele é muito bom no trabalho, daqui a pouco ele vai botar em jogo o meu emprego. Aí o que ele faz? Começa a assediar essa pessoa que é boa. Então qual é a conclusão que nós chegamos? Que pessoas que são mais frágeis são mais vítimas de assédio moral, de dano moral. Mais frágeis no sentido de mais frágeis psicologicamente. E pessoas também que não são frágeis, mas pessoas que se destacam, pessoas que são boas, pessoas que trabalham muito, que se dedicam ao seu trabalho, são vítimas de dano de assédio. Por quê? Por inveja, por concorrência no trabalho e porque outras pessoas querem derrubá-la, não é? Isso são dados aí que nós levantamos dentro desse estudo, desses processos judiciais, tá? Bom, verificamos aqui então as características do assediador e também as características da vítima. Agora vamos falar dos tipos de dano moral e de assédio moral, tá? Com relação aos tipos de assédio moral, o que mais acontece é perseguição, ofensas e xingamentos constantes atrás da pessoa. Isso geralmente é o que mais acontece, né? Um tratamento muito diferenciado também pode caracterizar um assédio moral, como por exemplo a cobrança exagerada de um empregado desproporcional com relação aos outros empregados. Se você pega um empregado e cobra muito dele, dos outros você não cobra. O empregado você xinga muito, você fala alto todo dia, você cobra e dos outros você não cobra. Aí nós caracterizamos uma perseguição dentro do trabalho. Uma coisa que não é de todo o grupo, uma coisa que é específica daquela pessoa que está sendo perseguida. Vamos entender muito bem isso, gente. Não confundam assédio moral e dano moral com o poder que o empregador tem de cobrar o trabalho, porque o empregador tem o poder de cobrar o trabalho. O empregador pode fazer uma reunião e pode dizer, gente, olha, eu quero mais produtividade de vocês, eu quero que vocês se esforcem mais, eu preciso vender mais. Isso é uma coisa de forma educada, uma cobrança genérica. Isso não é dano moral nem assédio moral. O fato do seu empregador cobrar o seu trabalho, cobrar a sua produção, isso não é dano moral nem assédio moral. O que é dano moral, assédio moral, não é cobrar, é a forma de cobrar. Agora, se o empregador faz uma reunião e diz, olha, vocês são um bando de vagabundo, vocês não produzem, vocês não valem o que comem, ou seja, está colocando questões pejorativas, está ofendendo com palavras pejorativas, isso é um dano moral, isso é um assédio moral. A diferença não é o cobrar, é a forma de cobrar, é a forma de abordar. E isso é que caracteriza o dano moral, né? Os xingamentos, as agressões, sejam agressões físicas ou sejam agressões verbais, as perseguições, né? E aí nós temos vários tipos de perseguições. Um desses casos que eu estudei era um rapaz que ele era transexual e os colegas ficavam fazendo chacota, ofendendo ele, e o gerente ficava também ofendendo esse rapaz e falando várias coisas da sexualidade dele todo dia, como uma perseguição, como um assédio. Ele entrou na justiça e ganhou uma indenização por assédio moral no trabalho, né? Teve um caso também de um rapaz que tinha visto, estou dando agora alguns casos práticos para vocês, nesses processos judiciais estudados, um rapaz que tinha vitiligo, aquela pele branca, e aí ficavam chamando ele no trabalho de Panda, né, de Michael Jackson, e o gerente também ficava ali ofendendo ele, falando essas coisas, com essas piadas. Foi caracterizado também um assédio moral, e ele ganhou uma indenização por esse fato, tá? Teve um caso aqui muito forte, né, que eu vou dizer para vocês, uma moça que trabalhava no caixa, ela era negra e ela teve câncer. E quando ela retornou do afastamento do INSS, ela estava ainda um pouco debilitada, voltando para o trabalho, né? E a gerente ficava em volta dela todo dia, não é? Dizendo, olha, você é uma incompetente, você não trabalha direito, você teve câncer porque você é incompetente. Esse é o discurso da gerente, né? Você é incompetente porque você é negra.
Então, esta gerente, ela teve uma perseguição com essa moça racial, não é? E ofensiva. E ela entrou na justiça contra essa empresa e ganhou uma indenização por essa perseguição dessa gerente com ela, né? Ou seja, quem paga a indenização não é o chefe. Quem paga a indenização é a empresa, não é? A empresa que é condenada a pagar a indenização por esse empregado que sofre este assédio moral, este dano moral, né? Teve um caso de um rapaz, aí nós vamos falar de dano moral, que o patrão puxava a orelha dele fisicamente, agredia ele no trabalho, né? Puxava na frente dos outros, e aí foi condenado então ao pagamento de danos morais. Tem vários casos aqui, né? Pessoas, por exemplo, que têm problemas físicos, defeitos físicos, e aí são perseguidas, não é? Teve uma moça que ela era grávida, estava grávida e ela adquiriu estabilidade gestante. E aí, em função disso, a chefia começou a perseguir ela todo dia, dar trabalhos pesados para ela fazer, com o objetivo que ela pedisse demissão e saísse do emprego. E aí, no meio de um trabalho pesado desse, ela perdeu a criança, ela abortou, né, diante de toda essa pressão que ela sofreu. A empresa também foi condenada a pagar uma indenização. Nós temos algumas coisas que estão sumuladas. O que é súmula, né? Súmula é jurisprudência. Jurisprudência são as decisões reiteradas do tribunal que demonstram o entendimento sobre determinado assunto. E aí nós temos já entendimento do tribunal de algumas coisas que são passíveis de dano moral, né? Nós temos, por exemplo, a dança, o cântico motivacional e a dança motivacional chair, não é? Que era feito na empresa Walmart. Como é que funcionava essa dança? Os empregados tinham que dançar e dar uma reboladinha, né? Era um cântico motivacional, mas isso era uma coisa constrangedora para muitas pessoas que tinham que submeter essa reboladinha. Começaram a entrar na justiça, o tribunal entendeu o quê? Que fazer o empregado rebolar numa atividade motivacional, obrigá-lo a fazer esse tipo de coisa, a dançar e a cantar, é motivo para dano moral. E aí nós temos uma súmula do TRT4 dizendo que isso é dano moral. Então, ou seja, sempre que acontecer isso em alguma empresa, o empregado que entrar na justiça vai ter ganho de causa com o entendimento do tribunal. E nós temos também uma súmula do tribunal que diz o seguinte: o atraso reiterado dos salários gera dano moral. Por que tem essa súmula dizendo o quê? Gente, o atraso reiterado dos salários é uma coisa grave. Você não paga, você não compra o seu remédio, você não paga o seu cartão de crédito, você não paga a sua conta do armazém. Você começa a ficar na praça como se fosse inadimplente, como se fosse uma pessoa que está dando calote nos outros. E começa a faltar as coisas dentro de casa. Ou seja, você passa um constrangimento todo mês com esse atraso de salário. Você é uma pessoa que está trabalhando, não é? Mas todo mês você passa esse constrangimento. Esse constrangimento, o tribunal já entende que ele existe só pelo fato de atrasar os salários. Então existe uma súmula do TRT4 que diz: o atraso reiterado dos salários é motivo para dano moral. Então, se você entrar com uma ação no tribunal também, o tribunal tem isto sumulado. É uma súmula do tribunal. Tranquilo? Vamos falar agora de outro ponto, que é a prova do assédio moral, do dano moral, né? Nós já vimos aqui no início que a maior parte das ações foram arquivadas por falta de prova, não é? Existem vários meios de provar, né? Por exemplo, o atraso salarial você prova com extrato. Mostrou o extrato que atrasou, ok, né? É uma prova documental, você ganha o processo. Agora, por exemplo, se você foi ofendido, se você foi xingado, se você foi agredido, né, você pode ter talvez uma filmagem de uma câmera, algum colega pode ter filmado isso com o celular, né? Isso pode servir como prova, ou testemunhas, né? Então é muito importante que tenha, nesses casos de assédio moral, de dano moral, prova testemunhal, porque muitas pessoas perdem por provas
Testemunha, é claro, às vezes é prova material, documental. Quando o juiz exige prova documental, que é o caso do atraso salarial, não precisa nem testemunha. É só você apresentar o extrato, mostrando o atraso e você ganhou. Ok, você tem ali um dano moral. Por exemplo, anotação desabonadora na carteira de trabalho. Se você escrever que o empregado foi demitido por justa causa, se você escrever que ele fez alguma coisa na carteira, isso é motivo para dano moral. Basta mostrar a carteira de trabalho. É uma prova documental, não precisa de testemunho. Já as ofensas, as outras coisas, que não é uma coisa de prova documental, você tem que ter testemunha. Se você não tiver testemunha, você não leva. E aí eu pergunto, né, qual é exatamente o dano moral? E aí tem pessoas, às vezes, que ficam encabuladas, mas não pode, você tem que enfrentar a realidade e tem que colocar no processo justamente aquilo que aconteceu para o juiz entender o que houve. Então, por exemplo, se o seu chefe chamou você de filho da puta e as testemunhas viram, as testemunhas têm que ir na audiência e dizer: o chefe chamou ele de filho da puta. Ou seja, exatamente aquela ofensa que foi feita no trabalho tem que ser comprovada ao Poder Judiciário. Né? Muitas pessoas ficam constrangidas e nervosas com isso. Né? Então, assim, eu já fiz muitas audiências que eu tive êxito e eu já tive muitas audiências que as pessoas entraram em parafuso. Né? Eu tive uma audiência uma vez com uma moça que pedia indenização por assédio moral, né? Que ela foi assediada há muito tempo. Ela começou a chorar na audiência, chorar, chorou a audiência inteira e não falou nada, entendeu? E as testemunhas também não falaram nada. Então, quer dizer, houve o assédio moral? Houve. Ok. As testemunhas presenciaram assédio moral? Presenciaram. Mas não contaram isso para o juiz. Não contou isso para o juiz, perdeu. Então, gente, muito importante, não é só ter acontecido assédio moral. Muito importante é tanto a pessoa que vai prestar um depoimento, quanto aquelas que vão testemunhar, falarem exatamente aquilo que aconteceu. Não é? Então, tem que ter a prova. O que ele fez? Ele agrediu, olha, deu um tapa na cara do funcionário. Então tá lá, provado que ele deu um tapa na cara. Ele disse um palavrão, fala exatamente qual é o palavrão. Né? Então tem que se provar isso na justiça. Né? E aí aquela coisa, tudo tem que ficar muito claro para o juiz entender que é um dano moral e determinar a indenização. Né? Senão... você sofreu um assédio moral. Sofri, mas o que aconteceu? O meu chefe me olhava, tá? Mas te olhava... ele me olhava de um jeito. Gente, olhar de um jeito não é assédio moral. Você tem que provar exatamente quais os atos. O que ele fazia? Ele gritava comigo e não gritava com os outros. Isso já é uma coisa diferente. Ele cobrava mais produção de mim do que dos outros. Isso já é uma coisa diferente, não é? Então, você tem que ter objetivamente quais os itens que causaram assédio moral, não é? No Brasil, o assédio moral, o dano moral ainda não é criminalizado. Nós temos alguns países onde ele já é crime, que é na França, na Espanha e na Colômbia. Não é? Uma das coisas que eu defendo no Brasil é que o assédio moral, além de causar uma indenização, que ele seja considerado como crime, não é? Para que haja aí uma prevenção maior, para que as pessoas pensem mais antes de cometer este assédio moral. Em relação aos valores da indenização, das indenizações, eles são muito variáveis, gente. Vai depender da prova e vai depender do grau de ofensa. Você pode ter uma indenização de R$1.000, você pode ter uma indenização de R$50.000, você pode ter uma indenização de R$100.000. Não existe uma tabela de valores de dano e de assédio moral. Na verdade, o juiz faz uma avaliação de acordo com a gravidade da ofensa. Então, os valores são de acordo com a gravidade da ofensa, ok? Bom, gente, espero ter tirado algumas dúvidas sobre dano moral, sobre assédio moral hoje. Esse é um tema muito extenso, nós poderíamos aqui ficar o dia todo falando nele, horas nele, né? Mas eu quis apenas tirar algumas dúvidas de você sobre esse tema, falar da diferença do dano moral e do assédio moral, falar das características da vítima e do assediador,
das indenizações e da prova. Se inscrevam no canal, gente, cliquem ali no sininho para vocês acompanharem, é totalmente gratuito, para que vocês continuem recebendo um conteúdo atualizado de direito e processo do trabalho. Espero aqui nos próximos vídeos tirar outras dúvidas de vocês. Se tiverem dúvidas, podem escrever aí, que eu esclareço para vocês. Um grande abraço e um beijo, professor Felipe Merino.